E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Guia Visual. Hoje a gente vai desmistificar um tema que é literalmente vital para o dia a dia e para a segurança no ambiente de trabalho brasileiro, a famosa CAT, ou Comunicação de Acidente de Trabalho. A ideia aqui não é ficar lendo lei não, tá? Nós vamos transformar aquele jargão burocrático pesado num passo a passo super claro, estruturado e muito fácil de entender. Vamos mergulhar nos detalhes dessa documentação juntos para não sobrar absolutamente nenhuma dúvida. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquele formulário clássico da Previdência Social? Ele não é só uma lenda corporativa ou um conceito abstrato que fica perdido numa gaveta do escritório. É a documentação real, o papel ou o registro digital da comunicação de acidente de trabalho. É muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade prática logo de cara, porque no fim das contas, a gente está falando de um documento que faz toda a diferença na proteção e nos direitos de quem está trabalhando. É uma coisa real, tangível e super urgente. E para organizar tudo isso, a nossa pauta de hoje passa rápido por 6 pontos essenciais. 1. O que é a CAT? 2. Quando emitir o documento? 3. Prazos e regras de emissão? 4. Quem pode emitir a CAT? 5. Informações necessárias para preenchimento. E, para fechar, o ponto 6, a importância para o trabalhador. Então, começando pela seção 1, o que é a CAT? A sigla CAT significa Comunicação de Acidente de Trabalho. Mas olha, muito mais importante do que saber o que as letras significam é entender o que ela representa de verdade. A CAT é um documento obrigatório, não é opcional, sabe? E com certeza absoluta não é um favorzinho que a empresa faz. É a ferramenta oficial, exigida por lei, para informar ao INSS sobre qualquer acidente ou doença que tenha relação direta com o trabalho. É literalmente o grande ponto de partida oficial para todo o amparo legal e previdenciário de quem está lá no batente. O que nos leva à seção 2, quando emitir o documento. E todas essas situações ilustram perfeitamente como a abrangência dessa exigência é gigantesca. A emissão tem que acontecer naquele acidente típico, claro, aquele que acontece lá no ambiente de trabalho mesmo. Mas a cobertura vai muito além disso. Ela engloba o acidente de trajeto, ou seja, aquele percurso diário da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Inclui também as doenças ocupacionais e até o agravamento de uma doença por causa das atividades do dia a dia. E aqui vai um detalhe vital que sempre causa confusão, tá? A CAT tem que ser feita com ou sem afastamento do trabalho. Não importa se a pessoa voltou no dia seguinte. E bom, infelizmente, ela também é obrigatória nos cenários mais tristes e extremos, em caso de óbito. Agora, vamos para a seção 3, prazos e regras de emissão. Olha, a legislação é super rigorosa e não deixa brecha para interpretação. O prazo padrão e geral é muito claro. A CAT tem que ser emitida até o primeiro dia útil após o acidente. É um prazo curtinho, né? Exige muita agilidade de todo mundo. Mas, no cenário fatal, em caso de morte, a regra muda de um jeito drástico. A emissão passa a ser imediata. Não tem essa de esperar o dia útil seguinte, não importa se é fim de semana ou feriado, a extrema gravidade da situação exige, sem negociação nenhuma, a urgência imediata do documento. Seguindo em frente, seção 4. Quem pode emitir a CAT? Muita gente acha que só o patrão pode mexer com isso, mas a autorização é incrivelmente ampla e democrática. Sim, a própria empresa e o RH estão lá no topo como os grandes responsáveis, mas a permissão se estende rapidamente. O técnico de segurança do trabalho e o médico do trabalho também podem emitir. E a rede de proteção não para por aí, não. Se precisar, o sindicato da categoria tem plenos poderes para fazer isso. Os dependentes do trabalhador acidentado podem emitir, o próprio trabalhador tem essa autonomia garantida e, para fechar o cerco de garantias, até mesmo uma autoridade pública pode fazer a abertura. Ou seja, o sistema inteiro é desenhado para ser super acessível, garantindo que o registro do acidente seja oficializado, não importa a barreira que tentem colocar no caminho. Então, um ponto crucial é exatamente este. A empresa não pode impedir a abertura da CAT. Gente, isso tem um peso enorme. É um direito inalienável, uma regra inquebrável. A legislação brasileira destaca essa norma com tanta severidade justamente para proteger o lado mais vulnerável da relação de trabalho. Isso garante que nenhum bloqueio burocrático interno, ou, convenhamos, qualquer tentativa de abafar um caso, seja capaz de barrar o registro formal. É, acima de tudo, uma garantia poderosíssima de transparência. Isso nos leva à seção 5, informações necessárias para preenchimento. Pensem nisso aqui como reunir as peças de um grande quebra-cabeça.
Para preencher a CAT certinho e sem erro, a gente começa com as identidades básicas. Reunir todos os dados do trabalhador acidentado e os dados da empresa. Depois, o foco muda para as circunstâncias do evento, a data, o horário certinho e o local exato da ocorrência. A terceira parte do nosso quebra-cabeça entra nas especificidades do acidente em si. A gente precisa de uma descrição detalhada da dinâmica, especificar a parte do corpo atingida e incluir o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, sempre que houver essa definição médica. E para fechar com chave de ouro, precisamos do contexto externo, as testemunhas do ocorrido e as informações completas do atendimento médico inicial. Ter tudo isso agrupado torna a emissão ágil e precisa. E finalmente chegamos à seção 6, a importância para o trabalhador. Mas, afinal, por que todo esse esforço burocrático importa no mundo real? Bom, toda essa papelada se traduz perfeitamente em 3 grandes pilares. Primeiro, garante os direitos previdenciários, que é a base do sustento no momento em que a pessoa está mais vulnerável. Segundo, assegura que exista uma assistência adequada indo direto para a pessoa acidentada. E o terceiro ponto é sensacional, a CAT tem um efeito duradouro para o futuro. Quando um acidente é registrado oficialmente, estatísticas são geradas. E esses dados ajudam ativamente a criar políticas de prevenção de novos acidentes naquelas empresas e setores. Ou seja, o registro chato feito hoje é exatamente o que vai salvar a vida e a saúde de outras pessoas amanhã. O que nos traz de forma muito natural para a nossa reflexão final. Segurança do trabalho é compromisso com a vida. A grande provocação que fica aqui para todos nós é a seguinte: nos ambientes profissionais por onde a gente passa todos os dias, as regras de segurança e o preenchimento de documentos como a CAT são vistos só como aborrecimentos burocráticos ou são genuinamente encarados como um compromisso contínuo e verdadeiro com a preservação da vida? Fica aí essa questão fundamental para todo mundo pensar. Muito obrigado por acompanharem esse material, continuem sempre buscando informação e até a próxima!